Tem muitos mitos no mundo e somente a Torá pode revelar quais são verdadeiros e quais não. Toda terça-feira, ou quarta ou quinta, quando a gente conseguir subir esse vídeo, um vídeo novo no nosso canal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante. Não que os outros não sejam interessantes, mas esse é um assunto que ele é bem amplo, é um assunto que... bom, vamos direto ao assunto, ok? Falaremos sobre elas, aquelas queridas senhoras que já são caracterizadas, caricaturadas como pessoas velhas, de nariz grande, com verrugas, que só de olhar já dá medo, aquelas mulheres que, quando elas olham, elas conseguem tirar a vida, ou tirar, inclusive, a força dos objetos através dos olhos ou feitiçarias. É isso mesmo, estamos falando de sogras. Não, brincadeira, a gente está falando de bruxas, é isso mesmo. Bom, piadas à parte. Bom, gente, esse mito, vamos ser sinceros, é uma coisa que ele não é nem mito, né? Vamos aqui pela característica da própria Torá, que é do chá, que está lotada de histórias de bruxos e bruxas, ok? A gente vê histórias desde o Sefer Bereshit, desde Parashat Miketz, já tinham os Hartumim do faraó, que eram os feiticeiros do faraó, que já tinham essa sabedoria de olhar para o futuro através de astrologia e tudo, mas como é de praxe, né, pra gente sempre fazer primeiro utilizando a lógica laica, depois a gente passando com os óculos da Torá, a gente vai revelar coisas que simplesmente a igreja não revela, obviamente por falta de sabedoria, e todo esse mundo laico, toda a mitologia em cima das bruxas, o que não é revelado sobre elas. Porque hoje em dia o que fizeram foi uma maquiagem muito bonitinha, através de filmes como Harry Potter, Sabrina, né, séries de televisão como Sabrina, e eu acho que The Witcher e tal. Enfim, pegaram esse universo, esses... O cara pesquisou, tá bom? O Orava pesquisou. Enfim, e de fato, hoje em dia o que existe muito essa humanização e gerar até que é uma coisa legal, é uma coisa que instiga, a gente acha interessante, quer saber mais e tudo, mas vamos ver pela Torá por que é algo negativo, o que acontece com aquilo dali. Vamos lá, perguntas que pra mim eu acho que são básicas e que a gente vai responder nesse shiur. Número 1, né, que é até uma coisa que fala do Harry Potter. Você nasce ou não nasce um bruxo? Você tem como se tornar um bruxo? Número 2, é negativo? É positivo? Se sim, se não, o que acontece com a pessoa ao longo da vida e ao longo da utilização dessas feitiçarias? Número 3, a gente vai responder Bezrat Hashem shiur. Poções, existem poções, como é que funcionam e tal. E, por fim, como a gente tem que se livrar ou como a gente pode matar um bruxo, né? Já que, afinal de contas, é uma coisa negativa, como é que a gente tem como se proteger e até realmente eliminar, caso seja a necessidade. Legal? Bom, esses são os temas principais. Bom, vamos começar então, como a gente sempre começa, da maneira laica, né? Com os óculos do mundo ocidental. Olha só que eu peguei informações aqui. Desde a Síria e a Babilônia antigas, Europa medieval e a África Central já se falava muito sobre as bruxas e falavam sobre certas características das bruxas naquela época. As características eram: nasciam com poderes sobrenaturais, segundo eles. 2, eram capazes de ferir ou curar pessoas através de ervas. Aquelas ervas com, sei lá, pata de rã, eram sempre umas coisas assim meio bizarras, com as ervas mágicas delas, matavam pessoas à distância, através do olhar, isso é interessante, ou através de algum feitiço, elas conseguiam controlar o tempo, e elas voavam ou elas se transformavam em animais. Essa era a mitologia desses locais. A Grécia, a mitologia, a literatura grega e romana, ela se estendeu também muito nesse assunto, de uma maneira bem interessante, e dentro dessa vastidão ela também trouxe outras informações sobre esse mito, onde elas falavam que, também, né, sobre essa questão de elaboração de poções milaborantes, sei lá, patas de animal, assim, eram sempre pedaços repugnantes de animais, ossos e tudo. Inclusive, segundo a mitologia grega, fala que elas eram comumente, né? Enfim, elas eram muito fáceis de encontrá-las se você fosse andar em cemitérios à meia-noite, porque era onde elas se encontravam para fazerem seus rituais de magia negra, e elas inclusive pegavam sempre, do cemitério, ossos de animais e ossos de pessoas
para poderem realmente utilizar, pegar ali uma força de impureza e através disso elas fazerem a adoração delas à deusa Artemis, assim está escrito na mitologia grega, ou a deusa Hécate. A deusa Hécate eu achei que é mais compatível com a realidade, né, pelo menos a mitologia deles, porque essa era a deusa da magia, fertilidade e rainha da noite. Né, parece até um filme que eu vi, chamado Elvira, Rainha da Noite. Enfim, Rabento pode pegar até umas imagens aqui, se achar, se conseguir encontrar, sobre essa questão de como é que era feito, assim, tem umas fotos, não fotos, obviamente, não fotos, imagens da época e tudo. Mas enfim, que fala que essa Hécate, ela era filha da titã Astéria, que era considerada deusa da noite estrelada, e do titã Perses, que era considerado o deus da luxúria e destruição. Ou seja, né, coisa boa não vinha sair daqui. E, inclusive, reza a lenda deles, né, um mito, que ela chegou a morar no Olimpo com os outros deuses, mas que ela roubou carmim, e no que ela roubou essa planta, esse carmim, ela foi expulsa. Ela sendo expulsa, ela foi completamente impurificada e ela achou a pureza através das trevas. Então, essa deusa chamada Hécate, ela era considerada protetora das bruxas. Né? A gente pode pegar aqui uma imagem que é meio pesada assim dela, que era uma imagem que fala que ou ela tinha 3 corpos, ou ela tinha um corpo com 3 cabeças. Por que isso? Cada cabeça ou cada corpo simbolizava um estilo de uma mulher da época. Estes eram a donzela, a mãe e a velha. Era assim que eles caracterizavam. Essa mulher, você pode ver por essa imagem, né, essa pintura. Ela tinha uma tocha em cada mão e ela era envolvida por serpentes. Também é interessante falar sobre isso, como a gente vai ver, porque isso tem muito a ver com Bilam. Tudo isso de olhar, tal, isso é completamente Bilam. Então eles tinham de onde tirar aquilo. Vamos lá, continuando então da mitologia romana, você encontra Circe e Medeia, que eram 2 feiticeiras, 2 bruxas da época, e que, né, reza, lendas, histórias e tudo, elas eram capazes de invocar espíritos mortos ou matar pessoas com o olhar. Legal, assim está escrito. Agora, a gente passando dessa mitologia romana, assim, o desenvolvimento dela através da Europa medieval, quem entra na história? A igreja, claro, a igreja. Então a igreja, como é que ela vai entrar? Primeira coisa, essas bruxas, essas mulheres, elas eram adoradoras de Satã. Começa já, né, você vê que aquele negócio aquela batalha, né, do bem e do mal, do demônio versus anjo e tudo. Então a igreja traz essa pegada, falando que eram adoradoras de Satã. Sendo que, tipo, a gente, né, na época vai falar, porque Satã ele era contra Deus, enfim, né, toda aquela cultura cristã, né, que eles trazem. E tá falando que elas eram, então, através dessas forças de Satanás, elas tinham poderes mágicos, elas conseguiam elaborar feitiços, elaborar poções, eram curandeiras. Essas poções geralmente eram usadas para curas daquela época. E elas, inclusive, usavam dons de adivinhação sobre onde estariam criminosos escondidos. Então, elas trabalhavam, inclusive, para a polícia. Interessante, elas eram ali investigadoras. E também para encontrar objetos perdidos. O pessoal falava, cadê minha carteira, não sei o quê. Não, fala com a bruxa vai encontrar, que vai dar tudo certo. Elas se reuniam, olha que legal. Legal não, né, mas que tenso. Elas se reuniam em rituais chamados de sabás. É interessante, Shabat, em rituais chamados de sabás, onde nesses locais eram sempre locais isolados da cidade, ou no meio de florestas e tudo. Aí você entra, né, toda aquele filme lá do Bruxa de Blair, né, sempre na floresta, uma coisa assim bem estranha e tudo. Eles iam para esses lugares e lá eles louvavam Satã com banquetes e danças. É o que faziam lá. Elas usavam vassouras, assim, né, escreve a mitologia, elas usavam vassouras para se locomover ou, olha interessante, para se teletransportar. Ou seja, elas entravam na vassoura, elas conseguiam sair de um lugar para o outro, não necessariamente voar, mas sim mais como se fosse realmente como se fosse um portal ali que elas entravam e elas já se materializavam no local onde elas queriam, através do pensamento. Quem ainda não está pegando as dicas, a gente tem um vídeo inteiro sobre o Harry Potter, onde a gente fala sobre essas questões, né? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não vou falar sobre tudo que eu falei na aula que eu dei sobre Harry Potter, porque já tem ali a aula, eu não vou ficar batendo, né, figura repetida. Eu vou falar novidades nessas aulas. Então, já tem muitas comparações com a Torá que a gente vê daqui, sobre tudo que eu falei. Dá uma olhada lá na aula sobre Harry Potter,
Não sei se a Arabaine consegue botar o link. Mas nessa aula eu falo realmente sobre ponto por ponto. Eu falo da vassoura, eu falo do feitiço, eu falo sobre a varinha. Isso, coloca o link na descrição. Perfeito. Tá bom? E olha só que interessante essa informação. Eles tinham, assim fala, né, né, na Europa medieval, começou-se a difundir isso, que eles teriam, cada bruxa, ela teria um ou mais familiares. O que é o familiar? O familiar, ele é um demônio que ele assume a forma de um animal pequenininho, para que ele pudesse ajudar e dar conselhos às bruxas. E através desses conselhos elas conseguiam realmente ter uma ajuda extra, inclusive invocar de impureza e tudo, para ter sucesso em suas poções. Geralmente esses familiares, eles assumiam a forma de um coelho, um cachorro, um gato, né? Na hora da Sabrina lá do gato. Até, né, bota aqui, tem uma cena de uma série da Netflix da Sabrina que eu achei interessante, que mostra bem essa questão. Tem, né, do gato, um rato, um sapo, daí que vem uma coruja. São sempre seres de impureza ali que são jogados ali, tá bom? E eles eram dados de presente por Satanás para essas bruxas, para que elas pudessem fazer, né, conjurar os feitiços, e por isso elas eram muito gratas a esses seres. Inclusive elas davam farta comida, sempre davam uma coisa. Agora, você queria agradar um familiar, era você dar um pouquinho do sangue do dono. É isso que ele queria. Então você vê que, né, ali já não é coisa boa, né, gente? Não é coisa boa. Mas quando ele consumia algumas gotas do sangue do seu dono, aí era uma delícia, era quando realmente eles ficavam felizes e tudo. Agora, vamos lá. Pela Torá, o que é real em toda essa mitologia, em tudo que a gente falou? Bom, fora tudo que a gente já trouxe do vídeo do Harry Potter, e fora o início aqui, a introdução da nossa aula, que a gente já trouxe sobre Miquetes, que está falando sim, que eles tinham a habilidade de ver o futuro, esses feiticeiros. A gente vê que, por exemplo, em Parashat Vaierá, inclusive os feiticeiros do faraó, os bruxos do faraó, eles eram capazes de reproduzir as pragas do Egito. Eles conseguiram reproduzir sangue, conseguiram reproduzir sapo. Eles só não conseguiram reproduzir piolho, por quê? Porque eles faziam através de conjuração de demônios. Interessante você vir com essa ideia do familiar, né, que eles vinham desses mitos, porque de fato o tempo inteiro essas feitiçarias dos egípcios era feita através de demônios, como o próprio Ben Ishai já traz em Parashat Vaierá, no Od Yosef Hai, onde ele fala que, de fato, o que eles faziam? Eles pegavam um Shindalet, o demônio, eles mandavam, né, eles torturavam o demônio, que é um animal, o demônio é um animal, segundo o próprio Derech Hashem, do Ramchal. A gente também vê quais são as diferenças e semelhanças de um demônio, tanto para um ser humano quanto para um anjo, em Maseret Hagigah, na página 16a, em que fala, o que ele é parecido com um ser humano, o demônio? Falou, o Shindalet, ele é parecido em 3 coisas. Ele come e bebe como um ser humano, ele se reproduz como um ser humano e ele morre como um ser humano. Ou seja, eles têm um tempo de vida, isso como um ser humano. As 3 características que ele tem igual a um anjo é que, número 1, ele voa igual a um anjo. 2, ele consegue se transfigurar a imagem que ele quer como um anjo. E ele consegue ver um futuro próximo, não um longo, um futuro próximo. Ele tem essa habilidade igual a um anjo, legal? Então você vê que realmente ele é um ser metade espiritual, metade material, ele não tem corpo. Inclusive, né, no Midrash sobre o Pirkei Avot, no capítulo 5, que fala que 10 coisas foram criadas em Erev Shabbat, na véspera de Shabbat, falam, né, nesse Midrash traz que também o Mazik foi criado. O que é o Mazik? O Mazik é o próprio demônio, segundo esse Midrash. Então ele fala que ele não foi criado de uma forma corpórea. Por quê? Porque se tivesse corpo, a acusação dele sobre o ser humano seria tão grande que a gente não aguentaria. Então a Kadosh Baruch Hu, por Hesed, por bondade, o que ele fez? Ele tirou esse elemento do Shindalet, tirou essa parte ali, e ele fica com muita raiva da gente por causa disso. Ele quer o tempo inteiro realmente acusar a gente. Tudo é a força de Din no mundo, é a força de severidade. Assim a Kadosh Baruch Hu criou o mundo, e a gente inclusive aprende muito disso para a nossa vida também, de como a gente consegue manejar e, enfim, né, estipular essa situação. Então, sabendo que sim, elas existem, sabendo que elas são as bruxas, eu tô falando de bruxo também, né? Homem também existe. A primeira pergunta que surge na cabeça é: como se tornar um bruxo? Como é que você faz isso? A gente aprende de Zohar Parashat Balak, que eu falei isso também na aula do Harry Potter, mas vou repetir isso. Zohar Parashat Balak, da Freixa do Beit Amud Beit, na página 212b, fala o seguinte: a pessoa, ou seja, qualquer um, homem, mulher e tal,
A pessoa que quiser aprender sobre isso, ela vai até uma caverna. Tem uma caverna no Egito, ele não fala direito onde é que fica, obviamente, mas ele falou, existe uma caverna no Egito que você entra e ela vai ficando cada vez mais escura, mas assim, um breu completo. Ele falou, o Zoro, o Rabi Shimon Bar Yochai fala, não vá sozinho, sem nada, você tem que vir com uma oferenda, geralmente um frango ou um boi, você tem que vir com algum korban, algum sacrifício ali. Eles entravam, né, os egípcios, eles entravam ali, e no que ficava muito escuro, de repente, aparecia, eles viam uma cabeça de cobra. Lembra que a gente falou que Hecate tinha a cobra envolvida? Olha a cobra aí. Tinha uma cabeça de cobra gigante, parecia até aquela imagem lá do como é que fala? Da Câmara Secreta, né? Que tinha aquela cabeça de serpente gigante. Eles tinham que pegar uma oferenda e colocar ali naquela cabeça. No que eles colocaram naquela cabeça, que ele não define se é de ferro ou se é de pedra, essa cabeça gigante saía um fogo dela, descia, né, aquela comida por todo o pescoço, né, e o corpo dessa cobra. Tava viva? Não, é uma estátua. Ela é uma estátua. E nisso vinha um ser. Olha que loucura. O Zoro fala que vinha um ser. O ser, ele era com um corpo meio que de gato, uma cabeça de cobra e um rabo, acho que também era meio de cobra, assim. Ele vinha um ser tipo, muito estranho. Ele entra assim, ele começa a meio que cheirar você. E começa a te circular. Quando acontecer isso, ele falou, ajoelha. Você se ajoelha, fica ali parado e vão vir ninguém mais, ninguém menos do que 2 anjos. Não são qualquer anjos, são os 2 anjos caídos de lá de Maaseh Bereshit, do início da criação. Os anjos que acusaram e falaram para Kadosh Baruch Hu, Hashem não cria o homem vai pecar. E Hashem falou, olha, vocês não têm Yetzirah, vocês estão falando isso. Desçam e vocês vão ver. E aí realmente eles desceram, entrou o Yetzirah neles, eles fizeram as maiores atrocidades, inclusive tiveram relação com todo mundo ali, todas as mulheres, e da relação deles nasceram os gigantes. Esses anjos, depois eles foram isolados. Para onde eles foram isolados? Para lá, para essa caverna. Por quê? Porque, de novo, Zé Madzé Bara Elohim, a Kadosh Baruch Hu, ele criou uma força contra a outra. Se a gente tem uma força grande que é do chá, tem que ter uma força de tomar no mundo. Existe uma impureza até para existir o livre-arbítrio, existir esse equilíbrio. Então, para isso, para esse contraponto, a Hashem deixou essa particularidade para quem quisesse aprender sobre impureza e se afastar ao máximo dele, tá lá, tem ali esses 2 anjos, você vai nessa caverna, você faz esse ceder, essa ordem, e depois disso você recebe ali a aula do anjo para se tornar um grande bruxo. De fato, eles ficavam ali 50 dias. Por quê? Porque 50 dias é equivalente a 50 portões de impureza. Assim como a gente tem em Sfrat Omer, Hamishim Sharei Binah, 50 portões de sabedoria e de Kedushá, de espiritualidade, de santidade, a gente também tem de impureza. As pessoas saíam dali, então, aprendendo todos os feitiços. Bilam, para você ter uma noção, entrou 2 vezes lá. Ele entrou a primeira vez, depois ele ficou com medo de Am Israel e entrou uma segunda vez ali para aprender mais ainda com eles. E, olha que interessante, está escrito em no Zoro, Zoro de Parashat Noach, da Samer Zayin Amud Aleph, na página 67a, está escrito que Bilam, ele tinha um olho que ele olhava reto e um olho para cima. Isso foi se deformando, ele era muito feio. Por que ele era feio? E aí a gente vê aquela imagem das bruxas, que elas eram todas feias, medonhas. Está escrito que quanto mais impureza entrava nele, as clipotas, as cascas espirituais, elas iam se revelando na face dele, a ponto que ele ficou corcunda, todo nojentão, e ele olhava com um olho e com o outro olho ele acusava no Shamayim. Será que essa pessoa merece isso? Ou seja, Ainará, ele pegava com mal olhado. E nisso ele conseguia, inclusive, tirar a vida de objetos ou de pessoas. De novo, aqui a gente vê realmente explícito sobre a questão das bruxas. E até uma vez a gente tinha falado de um filme, o Retrato de Dorian... Retrato de Dorian Gray, sim. A gente já falou algumas vezes. É uma literatura famosa inglesa, que remete exatamente sobre essa questão do homem que ele vendeu a alma dele para o diabo para ele continuar belo. E nisso, quanto mais ele ia fazendo as ações dele, ele começou com uma relação adúltera, né? Que ele tinha lá uma mulher que gostava dele, ele começou a ter relação com outras mulheres, ela ficou muito mal, se matou, e de repente ele começa a ter relação com outros homens, de repente ele começa a assassinar, ele vai se perdendo, ele vai criando cada vez mais cascas, só que ao invés dele envelhecer, ao invés dele ficar doente, tudo, sempre essas clipotas, essas caixas espirituais, elas iam pro quadro. Ao ponto que ele falou que ele não aguentava mais olhar pro quadro.
O quadro era cadavérico, então ele tirou o quadro, ele guardou e no final, quando ele faz a teshuvá, quando ele faz a redenção, ele olha pro quadro, o quadro realmente está medonho, e aí ele se torna o quadro, a imagem dele volta pro quadro, assim que termina a história. Pronto, já acabei, ninguém vai ler mais Dorian Gray, porque eu já falei o final da história. Mas enfim, a gente vê então que não é mitologia, de fato, é o que acontece. Agora, existe até hoje isso, existe essa questão e tudo, e segundo, a gente está falando, né, desses seres e tudo, inclusive tem uma batalha muito famosa, eu acho que eu já citei em Parashat Balak, mas vale a pena retratar, já que a gente está falando desse assunto aqui, que está escrito que Bilam, quando foi lutar contra Am Israel, ele lutou contra Pinchas, e se eu não me engano, foi com Elitzafan, que era sobrinho de Arão. Se não me engano, foram eles dois que lutaram contra Bilam. E Bilam começou a flutuar no meio da batalha, assim, tipo, de boa. E eles também começaram a flutuar, porque o Shemot HaKodesh, ou seja, nome de Kedushá. Daqui a gente vê que realmente, Zé Leomad Zé, você tem bastante Kedushá, também tem muita Tumá no mundo. Você tem como acessar através de pureza ou através de impureza aquilo dali, tá bom? Então, tipo, até hoje tem como acessar? Sim, só que hoje em dia, assim como você vê que não existe tanta bruxaria no mundo, não tem aquela coisa tão revelada, aquela, né, hoje em dia, tanto que é muito de filmes, hoje em dia virou uma coisa muito, muito pequena, muito dentro do imaginário, né, da pessoa, não é uma coisa muito real, a pessoa não vê isso como uma realidade. Assim também a gente não tem permissão de utilizar a Kabbalah prática. Muitas pessoas me perguntam, mas como é que faz Kabbalah prática e tal? Não tem permissão de usar isso. Está escrito no Sefer Hassidim, no Siman Reish Rei, no Siman 205, falando o seguinte, você quer usar a Kabbalah prática? Beleza, mas saiba que você vai ficar doente, sua família vai ficar doente, os filhos podem falecer, a família pode falecer, já tem um decreto de morte. Ninguém quer isso. Pra quê? Por quê? Não, e não que você fez uma coisa errada, não que você pegou a Kabbalah prática e você fez para ganhar na loteria ou qualquer coisa do tipo. Não, somente para você fazer o bem pro próximo. Por quê? Porque você abriu isso, a gente aprende Masai Tanit Havdar Tamud Beit, na página 24b, Rabi Yossi de Meniukrat, que ele tinha 2 filhos e um filho dele fez Kabbalah prática para pagar os funcionários. Ele fez lá, né, tirou o figo da terra antes do horário e tudo, para pagar os funcionários. É uma mitzvah. Você tem um isur de oraita de bala terra, se você não atrasar o salário do funcionário. Rabi Yossi de Meniukrat, quando ele volta, aí ele fala, assim como você tirou o fruto antes do tempo da terra, você também será arrancado da terra antes do seu tempo. No mesmo dia ele foi lá e morreu. O Maharsha explica isso. Quando você puxa uma grande Kedushá no mundo, você abre portas para uma grande tumá, uma grande impureza, também cair sobre o mundo. E por isso a gente não tem permissão de utilizar Kabbalah prática. Agora, beleza, vamos ver aqui uma situação de que apareceu uma bruxa. Descobrimos, existe uma bruxa aí e tal, não sei o quê. Primeiro, a gente tem que ver se ela realmente é bruxa ou se ela é uma suspeita. Senão a gente pode cair no erro do que aconteceu, se eu não me engano, foi em 1642, da famosa história das bruxas de Salem. Foram 3 mulheres que foram condenadas ali, injustamente, pelo que eu entendi, pelo menos da história. Elas foram condenadas injustamente porque o que aconteceu foram 2 meninas, do nada, começaram a ter meio que alucinações, começaram a se tremer e tudo, e elas diziam que aquilo dali era fruto de bruxaria. Na época, a igreja era muito forte, foi lá no estado de Massachusetts, o pessoal não tinha muito conhecimento do assunto, e realmente condenaram, falando assim, pegaram 3 mulheres, era uma senhora de idade, uma outra mulher que era uma moradora de rua, e uma outra mulher que era uma escrava, e a escrava, inclusive, falou, não, eu sou bruxa e tal. Mas ela falou isso porque ela imaginou que ela ia conseguir se livrar da sentença, do julgamento, através que ela falasse isso. Ela acabou errando feio, as 3 foram ali condenadas à morte, e depois disso começaram a ter várias e outras condenações, foram mais de 50 mortes, uma coisa horrível, e de fato depois até falaram, não me engano, quem conseguiu parar isso foi na época, acho que foi o presidente de Harvard, que ele entrou na história e ele falou, eu prefiro que 10 bruxas continuem à solta do que uma mulher inocente seja morta a mais por esse massacre que está tendo. E de fato, acabou, vocês veem, né, como é que tudo, né, vem também a política no meio, acabou com a filha do governador sendo acusada de bruxaria, e aí o governador, né, lá de Massachusetts falou, não tem mais isso não, acabou. Não tem bruxaria. Isso aí é intriga da oposição e tudo, e realmente ali eles silenciaram. Depois de décadas, inclusive, teve uma compensação financeira às famílias das pessoas que foram mortas nesse massacre. E aí você vê que o que faltou ali? Faltou, de fato, um birur, né? Faltou uma investigação a respeito se aquelas práticas eram realmente práticas ou não de bruxaria, se existia aquilo dali ou não. Tinha que ser feita uma averiguação melhor. Por que eu digo isso?
Por que eu digo isso? Porque, número um, depois foi descoberto, né, depois de alguns anos, ou décadas, não lembro, foi descoberto que tinha ali naquela área um cogumelo que era alucinógeno, e que provavelmente elas tiveram alguma interação, essas meninas, com esse cogumelo, e aí que começou todo esse negócio, ou seja, foi uma ignorância daquelas pessoas. E número dois, está escrito no Sefer Shemot, Parashat Mishpatim, no capítulo 22, no versículo 17, está escrito o seguinte: a feiticeira ou a bruxa não deve viver. Olha que interessante. Um passuk mefurá, explícito falando sobre isso. A bruxa não deve viver. Como assim? A gente vê, é muito interessante. Ó, o próximo passuk, o próximo versículo 18 fala o seguinte: Kol shochevim be'emá mot yumat. Toda pessoa que se deitar com um animal deve morrer. Olha que interessante. Por que nessa paraxá tem várias coisas, tem várias condenações. Pessoa que tem relação errada, fez besteira, pessoa que matou, sempre fala isso, mot yumat, ele deve morrer, deve morrer. Quando ele fala da feiticeira, fala loterraie, não deve viver, ele inverte. Não somente que ela deve morrer, ela não deve viver. Por que isso? Por que você inverteu? O que a Torá está falando? O que ela quer trazer com isso? Olha o que o Riscuni fala, olha que pesado. O Riscuni ele fala o seguinte, cuidado, olha o que ele fala, cuidado para você não demorar em caçar a bruxa, né, depois de uma averiguação, de você verificar, fazer realmente uma verificação que ela é uma bruxa de verdade. Cuidado para não durar muito tempo sem matá-la. Por quê? Para que ela não faça um feitiço e seja salva. Olha que pesado. Riscuni, Meforaj. Riscuni sobre esse passuco, ele fala, elas tinham habilidade, inclusive, imagina, se a gente falou que ela pode se transfigurar, pode se transformar num animal, pode pedir ajuda para um demônio ali, se transfigurar, ela vai embora. Ela simplesmente ela foge. Então cuidado com isso. Então a gente tem um lado ali, até para julgar, entre aspas, pro bem, o pessoal ali das caças bruxas de Salem, de que eles estavam com medo de talvez elas se transfigurarem. Mas aí qual é o grande catch? Como é que você captura uma bruxa então? Como é que você... eu tô achando que tem uma coisa estranha ali com aquele gato, e aquele gato ele pode ser, na verdade, uma bruxa que se transfigurou. O que você faz? Masechet Sanedrin já trouxe pra gente a resposta na página 67b, que ela fala o seguinte... Ela traz uma história no qual fala que tinha um Rav, que ele comprou um burro. Ele comprou um burro ali de um árabe, e o árabe era feiticeiro e tudo. E quando ele chegou na beira do rio, ele deu pro burro água para beber. No que o burro bebeu a água, ele automaticamente se transformou num graveto de madeira e caiu no chão. Aí o cara falou, eu tinha que confiar, tinha que ser. Foi lá, pegou o graveto, levou pro árabe e falou assim, ô amigo, você tá de brincadeira com a minha cara. Tu me vê de um graveto achando que é burro? Pô, o árabe falou assim, olha, você e eu você deveria saber. Mas como você é um Rav grande, eu vou... Beceder, tá tudo bem, eu vou fazer uma promoção pra você, pode pegar um outro burro e tudo. E aí ele falou, você não sabe... Olha que legal. Você não sabe que você tem que verificar através da água para ver se é um feitiço ou se é um ser de verdade? Daqui a gente aprende que o quê? A água, ela elimina a feitiçaria. Eu achei interessante, no Mishnat Halomot ele traz uma explicação legal, que ele fala o seguinte, a água, ela é Gematria Maim, né? Gematria de Maim, desculpa, Gematria Maim é 90. É a mesma Gematria, se você pegar aqui, ó, é a mesma Gematria Ktaná, Gematria pequenininha, da palavra Emet, ou seja, Maim, que é 90, Gematria Ktaná fica 9. A numerologia pequena. É a mesma numerologia pequena da palavra Emet, que também é 9. Ele fala, por quê? Porque a Emet, a verdade, ela cancela a Sheker, que é mentira. O feitiço nada mais é que uma mentira, ele é uma ilusão. Então como é que você quebra essa ilusão? Através da verdade. Então ele fala que a água, ela quebra isso. Então é uma coisa. Então a primeira maneira de você descobrir se é uma bruxa ou não, se aquele animal ali foi um animal enfeitiçado ou não, dá água pra ele. Olha só. Pronto, uma dica fácil, uma dica simples. Ou dá água para aquela bruxa, ela não vai conseguir ter mais força de fazer isso. A segunda maneira, que também é trazido de Masechet Sanedrin, na página 45b, fala o seguinte, tinha uma feiticeira, em que Shimon ben Shetar, assim é o nome do Rav, Shimon ben Shetar, ele pegou ali uma galera, né, uns Bachurei Yeshivá, e eles, através de Kabbalah prática, eles elevaram ela, levitaram ela. No que eles levitaram ela não tinha mais força, porque ela era uma bruxa, e a bruxa, ela precisa estar conectada ao solo, ao chão, para ter força. Ou seja, se você pegar uma bruxa e você levantar ela não estiver mais colada
no chão, ela não vai ter mais não feitiçaria. Então é uma outra maneira de você verificar se ela realmente é uma bruxa ou se realmente ela não é. Ah, mas você fala que Bilam ele flutuou, como a gente explicou de dos outros, parecia do Balak, conversado de Remundo bem, na página 95b. Bilam, ele carregava sempre uma coisa com ele, carregava um cajado. Então você também tem que ver se ele está carregando ou não algum objeto. Tanto que fala que essa é a diferença de mágico para o feiticeiro. O mágico, ele não precisa de nada, ele fala ali, ele conjura as coisas através da boca dele e através disso ele concretiza as feitiçarias. O feiticeiro não, o feiticeiro ele precisa de algum instrumento, algum objeto no qual ele canaliza aquela impureza e aí ele consegue fazer a ação. Ele consegue fazer isso aí. Então, também analisar se ela está carregando alguma coisa e tira. Tem uma história famosa do homem vindo, inclusive, que teve uma vez um homem que apareceu e começou a adivinhar o futuro, e começava a falar sobre tudo, falava com os mortos, falava com não sei quem, falava com os animais, e todo mundo falou, uau, nossa, é um tzadik, é um gigante de Torá, como é que ele sabe tudo isso e tudo? O homem vindo falou assim, observa se ele está carregando alguma coisa. E eles falaram, olha, realmente, de fato, ele está sempre com um cajado na mão. O Galvina falou, tira o cajado da mão dele, vocês vão ver. No que tirou o cajado, o cara virou um maior ignorante da face da terra, não sabia mais nada. Ficou desesperado. Então a gente vê que, de fato, realmente tem essa questão de tem ou não conexão com isso. Enfim, Rabanito, quer acrescentar alguma coisa? Então tá. É só quando que a gente vai ver, então, essas criaturas. Enfim. Hoje em dia a gente vê essas criaturas? Hoje em dia a gente ainda vê, mas de uma maneira muito menor. É uma coisa assim, muito mais escassa. Assim como também a gente hoje em dia tem menos tzadikim no mundo. Cada vez mais tem mais tzadikim que estão falecendo. E essa Kedushá toda, ela tá ficando mais escassa. Se a Kedushá tá ficando menor, obviamente a impureza também tá cada vez menor. Então não, a gente não tem a mesma força do que daquelas épocas e tudo, daqueles anos que de fato você via aquelas bruxarias. Hoje em dia é realmente mais são ações isoladas. Existem feitiços que dão certo, existem maldições que dão certo, mas também existem maneiras de quebrá-las. Uma das mais famosas são o segundo de Rabanito, que eu lembrei agora é do Sefer Ma'avar Yavor, que ele fala, se a pessoa foi amaldiçoada, o que ela deve fazer? Ela pega o barco, ela vai até alto mar e ela recita o Ptom Ktoret. Recita essa reza do incenso e através do Ptom Ktoret ela consegue se cacherizar daquela maldição, ela elimina a maldição que ela tem. Isso é um reduz. Mas 3 pontos, mas a gente não tem muito tempo. Sim, vamos lá. Quando ela tá flutuando, que o Rav já tinha falado isso pra mim. Como fazer ela parar de flutuar? Não tem um negócio desse? Então, foi o que eu falei. Se ela tá flutuando, você tem que tentar encontrar, ou jogar água nela, você molha ela, ela cai, porque a água elimina o feitiço, ou você mesmo tornar ela flutuante, porque se você levantar ela e ela, na verdade, a força dela vem do solo, ela não tem mais habilidade de jogar nenhuma feitiçaria. Entendi. E a vassoura, como é que... Isso, a vassoura, bom, trazendo, né, do Sefer Sharma Mareirazal, no Drushei Arba Psiot Lavram Avinu, né, tem essa parte do livro, Sharma Mareirazal, do Arizal, onde ele fala que existe sim uma cabala prática, no qual você pega um cano, ele não fala que é uma vassoura, ele fala que tem um cano, nesse cano você vai escrever 10 nomes de Kedushá num pergaminho, esse pergaminho ele tem que ser feito da pele de tzvi, tzvi é um cervo, tá bom? Você vai enrolar, colocar naquele cano e você vai montar nele. No que você monta nele, você vai mentalizar para onde você quer ir e você consegue ir. Ele fala, né, lugares que demorariam 1 ano, ou lugares que demorariam 1 mês para você chega em 1 segundo. Então, quer dizer, eu penso que eu estou na China, eu vou aparecer. O que as pessoas vão ver? Elas vão ver, de fato, eu flutuando ali na China, eu reaparecendo. Então é interessante também que combina com aquela questão da mitologia que eles falaram, né, que tem aquela se teletransporta através de vassoura. Último ponto é em relação à poção. Detalhe, Yaakov Avinu fez isso, só para quem não sabe. Yaakov Avinu fez isso, Avraham Avinu fez isso, Eliezer fez isso. Falou, isso é o conceito chamado Fitzatader, é você pular o caminho. E a fé. Em relação à poção, até hoje sim existem poções, tá? Existem poções através de Kedushá, poções através de Tumá. A gente tem, né, relatos, inclusive, de Maseret Psachim, da Nun Vav Mudalef, na página 56a, que inclusive fala que o livro de Shlomo Amelech, ele continha todas as poções. Tinha a poção do amor, tinha a poção disso, a poção daquilo, Bená Benoyadá, do Ben Ishai, ele abre amplamente disso, só que a gente acabou perdendo. Hoje em dia a gente usa mais, né, fatores da medicina mesmo, para poder trazer essas curas e tudo. Agora, até hoje sim existe questão de tomar. Um reduz muito grande que a gente viu foi sobre Yain Nesser, que fala que é um vinho que um idólatra ele não pode abrir e dar para um Yehudi. Fala, por quê? Din Hatanut.
O que é Dino Ratanundo? Pode ser que a pessoa acabe ficando se acostumada um com o outro e o filho dele vai se casar com a filha do outro. Ou você teve ali assimilação e é proibido. Isso é puxado. Al-Piasod, olha que bomba que fala o seguinte, existe uma feitiçaria no qual se a mulher ela pega sei lá, ela quer que o cara se apaixone por ela. O que ela faz? Ela pega Vai um... contar isso? Mas é uma coisa que, por incrível que pareça, fica disseminada no Brasil. Então, por isso que não é uma coisa assim... É importante saber como quebrar isso. Como quebrar isso. Que chega, o sangue de menstruação, ela pega, ela bota numa xícara de café e depois ela coloca o café em cima. O café ele vai anular o gosto e com aquele sangue de menstruação ela dá pro cara que ela quer que se apaixone por ela. O cara vai beber aquilo dali, ele vai ficar vidrado nela, vidrado. Isso é uma feitiçaria que até hoje funciona. Até hoje funciona. Como é que você se livra dessa feitiçaria? Ou você entende que, opa, esse cara talvez foi enfeitiçado, porque não tem como esse cara ficar com essa mulher e tá muito estranho isso aqui e tal, não sei o quê. Fala o seguinte, o Rav Amsalem, inclusive, ele fala isso, um Rav daqui de Israel, Rav Amnon Shalem, uma coisa assim, não Amsalem, Rav Amnon Shalem, ele traz que uma vez ele encontrou um cara em Tel Aviv, que a noiva dele era árabe, e ele sacou que ela tinha feito isso. Ele falou, é muito estranho esse cara tá assim. E ele, de fato, ele falou assim, bebe essa água. Aí, ó, olha a água de novo fazendo efeito. No que o homem bebeu água, ele, obviamente, ele fez barrahá de chacolo, com cavanó, tudo, deu pro cara. No que o cara bebeu a água, ele começou a sentir ali uma dor muito grande, foi correndo pro banheiro e ele começou a vomitar. Só que ele vomitou rios e rios de sangue. Quando ele terminou, assim, um amigo dele foi ver, que viu que ele tava passando mal. Quando o amigo dele viu que ele levantou assim, ele virou, ele falou, cara, eu odeio essa mulher. Ele ficou com ódio. Todo aquele amor que ele tinha, aquela paixão, virou ódio, mas um ódio, assim, mortal por aquela mulher. Porque, de fato, aquele feitiço foi quebrado, ele percebeu, a alma dele percebeu que foi enganada, teve ali aquela clipar que foi tirada. Eu não entendi muito bem em relação ao animal. Da bruxa ter um gato, ter um sapo. Isso é uma coisa. Não, isso é mais da mitologia deles, né? Isso aí os cristãos falavam isso, mas né, pela Europa medieval, chamavam de familiar, que era um demônio que ficava ali nesse formato, desse animalzinho, no qual ele vinha e atendia às vontades. Isso a gente vê que, na verdade, existe o quê? Desde o Egito Antigo. Porque a gente vê que os Hartumim, eles faziam isso. Como é que eles conjuravam os feitiços? Eles pegavam o demônio, faziam o demônio ir voltar. Eles sabiam quem era o saro ministro de cada animal. Eles sabiam como fazer várias coisas que a gente hoje em dia não tem isso. Mas por que o animal tinha uma forma corpórea de gato? Você vê que é sempre um animal que é mais assim, oscuro. Se era um gato, tinha um gato preto. Se era uma coruja é um animal de noite. Um rato, um sapo, um animal meio repugnante. Por quê? Porque das duas, uma. Ou realmente era o demônio e ele puxava somente essa formato, ou como a gente viu, o Shindalet. O demônio ele tem essa habilidade de se transformar num ser que ele quer. Então ele se transformar num ser fofinho só para não gerar aquele estranhismo, entendeu? Porque o demônio é um ser horrível, ele dá medo. Tem aquele filme da Sabrina que eu assistia quando eu era pequena, justamente o gato, ele era um menino que ele se transformou num gato. Não, então, isso não. Isso não. É interessante. Um menino que se transformou num gato e Sim. ficou preso no corpo de um gato. Sim. Mas e que foi por um feitiço de uma bruxa que ele botou ele lá. Uhum. Mas aí pode ser muito bem em relação a isso, de um demônio. Não, o que é interessante é que eu fiz a minha pesquisa. Na nova série da Sabrina, eles botam realmente um demônio, aparece, você vai botar a cena, você vai ver. Aparece um demônio, ele é cadavérico, e aí ele aparece assim de parte, não é que ele aparece, você não vê todo ele. E de repente ele some e aparece o gato entrando. Entendeu? Que exatamente esse é o simbolismo que de fato acontecia. De fato, você vê que realmente ele consegue, ele se transfigura da maneira como ele quer. Tem uma outra cena também pesada que cortaram, né, quando eu fiz a pesquisa, que era o demônio vindo atacando e de repente você viu o gato, ele só lambendo os restos da pessoa. Pesado. Mas é isso, é exatamente isso. Aí eles conseguiram fazer o mais verossímil possível. Mais uma coisa importante de se falar. Por que bruxa? Porque, Mechashefá, você vê que a Torá ela fala mulher e não homem. Olha que interessante, o Ramban fala que as mulheres elas tinham costumes maiores de praticar feitiçaria do que o homem. Geralmente, como o homem estava mais no trabalho e tudo, a mulher o que? Ela ficava mais dentro de casa. O Rashbam também fala isso. A mulher, como ela ficava mais dentro de casa, ela podia ter mais vontade de... podia ficar rica, né? Podia ter alguma coisa. Deixa eu fazer esse feitiço aqui que vai dar certo. E realmente funcionava. Por isso que você vê que toda essa mitologia foi criada mais em cima da mulher do que do homem por causa disso. Porque quem eram realmente as que mais faziam isso eram as mulheres. E de fato, quanto mais elas faziam, mais feias elas ficavam, mais puxavam, tal, não sei o quê. E aí ficava com aquela questão.